Os direitos humanos são os direitos imprescindíveis à vida humana para que cada indivíduo possa viver de forma digna e segura. Os direitos podem ser diferenciados em dois grupos: os direitos civis e políticos, como por exemplo o direito à vida, à propriedade privada, à liberdade de pensamento e expressão, igualdade de todos perante a lei e à participação na vida política, e por fim, os direitos socioeconómicos e culturais, como o direito ao trabalho, à educação e à saúde. Os direitos humanos surgem a conta da conquista da Babilónia por parte de Ciro, o Grande, então rei da Pérsia, em 539 a.C., que concedeu liberdade aos escravos e declarou que todas as pessoas, independentemente do grupo social a que pertenciam, tinham o direito à religião. Estes e mais decretos ficaram gravados num cilindro de argila, conhecido como o Cilindro de Ciro. Com os primórdios na Babilónia, a propagação dos direitos humanos foi um processo relativamente ágil, chegando à Índia, à Grécia e finalmente a Roma. E é aqui que surge o conceito de lei natural, onde se observou que as pessoas seguiam certas leis que não lhes eram transmitidas. Em 1215, e na sequência do rei João da Inglaterra ter violado um número de leis antigas e costumes pelos quais a Inglaterra tinha sido governada, os seus súbditos obrigaram-no a assinar a Carta Magna, que retrata o que mais tarde veio a ser considerado como direitos humanos, tais como o direito da Igreja de estar na livre interferência do poder governativo, o direito à propriedade privada e a proteção aos cidadãos de impostos excessivos. Este documento é considerado como um dos documentos mais importantes na luta para estabelecer a igualdade. A Petição de Direito foi feita em 1628 pelo Parlamento inglês e enviada a Carlos I como uma declaração de liberdades civis. Levada a cabo por Sir Edward Coke, esta petição, baseada em estatutos e cartas anteriores, afirmou 4 princípios. Nenhum tributo pode ser imposto sem o consentimento do Parlamento. Nenhum súbdito pode ser encarcerado sem motivo demonstrado, com a reafirmação do direito de habeas corpus. Nenhum soldado pode ser aquartelado nas casas dos cidadãos. A lei marcial não pode ser usada em tempo de paz. Para quem não sabe, lei marcial é o sistema de leis que tem efeito quando uma autoridade militar toma o controle do poder do Estado. Normalmente, nestes casos, ficam suspensas as liberdades fundamentais do cidadão, como o direito de reunião e liberdade de expressão. Esta lei entra em vigor apenas na preparação da instauração do regime totalitário ou em caso de reação a uma catástrofe natural. A 4 de julho de 1776 foi aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos a Declaração de Independência. Nesta declaração, cujo principal autor foi Thomas Jefferson, foram abordados temas como os direitos individuais e o direito de revolução. Escrita durante o verão de 1787 em Filadélfia, é a mais antiga Constituição Nacional escrita. Define os órgãos principais de governo, as suas jurisdições e os direitos básicos do cidadão. Defende a liberdade de expressão, liberdade de religião, direito de guardar e usar armas, liberdade de assembleia e liberdade de petição. Proíbe que o Congresso faça qualquer lei em relação ao estabelecimento da religião e proíbe o Governo Federal de privar de qualquer pessoa a vida, a liberdade ou a propriedade sem os devidos processos da lei. Em casos de crime federal, é requerida uma acusação formal por um júri de instituição para qualquer ofensa capital ou crime infame, e a garantia de um julgamento público rápido com um júri imparcial no distrito em que o crime ocorreu e proíbe um duplo julgamento. Em 1789, o povo francês levou a cabo a abolição da monarquia e do feudalismo, estabelecendo assim a Primeira República Francesa. 3 semanas após a abolição do feudalismo, foi adotada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão pela Assembleia Constituinte Nacional, como o primeiro passo para o escrito de uma Constituição para a República Francesa. Esta declaração garantia a liberdade, a posse de terras, a segurança e a resistência à opressão. Promovia, também, a igualdade dos direitos e proibia o que prejudicava a sociedade. Com o alastrar da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, um pouco por todo o mundo, os países encontraram-se num estado de devastação imenso. Milhões de pessoas estavam mortas ou sem casa e a passar fome. Como consequência destes efeitos negativos, em abril de 1945, os delegados de 50 países reuniram-se em São Francisco com o objetivo de formar uma união internacional capaz de promover a paz e prevenir futuras guerras. A Carta da nova Organização das Nações Unidas entrou em efeito no dia 24 de outubro de 1945, uma data que é comemorada todos os anos como o Dia das Nações Unidas. Já em 1948, a Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas, sob a presidência de Eleanor Roosevelt, viúva do presidente Franklin Roosevelt, elaborou o rascunho do documento que se viria a converter na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Roosevelt referiu-se à declaração como a Carta Magna Internacional para toda a humanidade.
A Declaração proclama no seu todo, inequivocamente, os direitos inerentes de todos os seres humanos, sendo que todos os Estados-membros das Nações Unidas comprometeram-se a trabalhar em conjunto, de modo a promover os 30 artigos de direitos humanos que, pela primeira vez na história, tinham sido reunidos e codificados num único documento. Embora tenhamos observado todos estes progressos, os direitos humanos são ainda um desafio, sendo que vamos vendo consecutivos acontecimentos onde os direitos fundamentais do homem são totalmente violados.